Reviravolta em acordo bilionário pode impactar e muito o futebol brasileiro e claro que o Fluminense está observando bem de perto essa situação. A gente vai trazer essas informações nesse vídeo aqui. Também vamos falar, é claro, de Fluminense e Nova Iguaçu. Mais tarde tem jogo do Flusão pelo Campeonato Carioca e você vai ficar sabendo tudo sobre essa partida aqui na Central. Mas também falaremos de jogador de saída do Fluminense e de uma novela que pode ter um final que faz o Fluminense não receber um valor que seria de muito bom grado, né? Seria muito bem-vindo para o Fluminense receber agora em 2024. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, então desde já eu te convido a assistir até o final para ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor. Quero começar esse vídeo falando, gente, dessa novela que tá rolando. O Fluminense já foi um protagonista dessa novela, né? Um participante importante nessa novela, mas acabou saindo do cenário e hoje está ali como coadjuvante, né? Como um interessado. E essa novela é o futuro do atacante Luiz Henrique, gente. Eu sei que muitos que estão assistindo já não aguentam mais falar nessa história, mas calma que tem novidade importante, tá? A gente sabe que o Luiz Henrique estava próximo do Botafogo, né? Muito perto de reforçar o nosso rival nessa janela, só que tem algumas informações falando desse acordo sendo adiado, né, sendo postergado a sua confirmação, tá? Essa notícia saiu lá no GE falando de que o acordo lá entre Betis e Botafogo, né, a holding do John Textor, né, porque quem vai comprar é a holding do John Textor, né, esse acordo está sendo adiado, porque o Luiz Henrique não está muito satisfeito com os termos. Vamos lá, galera, para a gente contextualizar aqui o que está acontecendo. Tá? O Fluminense tentou contratar o Luiz Henrique lá atrás, assim como o Flamengo e Corinthians. Esses clubes tentaram essa contratação por empréstimo com opção de compra. Na época, o Betis bateu o pé, não aceitou as propostas, só toparia negociar o Luiz Henrique, em definitivo, só toparia vender o jogador. E aí surgiu o Lyon, da França, para comprar o Luiz Henrique ali em torno de 20 milhões de reais. Essa foi a notícia preliminar. Luiz Henrique estaria sendo comprado pelo Lyon e seria emprestado ao Botafogo do Rio de Janeiro por 6 meses no começo de 2024. Só que aí o tempo passou e a informação mudou. Não era mais o Lyon comprando e emprestando para o Botafogo, e sim o Botafogo comprando o jogador para o Luiz Henrique passar um tempo no futebol brasileiro e quem sabe no futuro reforçar o Lyon, voltar para o futebol europeu. E é essa mudança que incomodou o staff do Luiz Henrique, o jogador. O John Textor apareceu nas redes sociais para negar, disse que o tempo todo era o Botafogo fazendo a proposta, só que o dinheiro sairia da holding, que é do John Textor, né? Essa holding tem Lyon, Crystal Palace, Botafogo, Molenbeek da Bélgica, entre outras equipes, né? Ele é dono de 90% do Botafogo. E aparentemente, né, essa situação não foi muito bem conversada. Mas fato é, o Luiz Henrique ainda está meio balançado, não está decidido a assinar com o Botafogo, isso está postergando a situação. Em termos de valores, gente, seria uma negociação de 16 milhões de euros fixos, cerca de 85 milhões de reais, que com metas poderia chegar a 20 milhões de euros, 106 milhões de reais. E isso aqui é muito importante para a gente, como tricolor, ficar de olho. Né? Essa novela aí agora é mais a curiosidade para ver para onde vai o moleque de Xerém. Ele já prometeu que não jogaria em outro clube do Rio de Janeiro. E, bom, nessa altura do campeonato seria muito engraçado se ele não fosse o Botafogo, já que tá todo mundo dando como certa essa negociação. Mas mais do que isso, né, é muito importante porque o Fluminense tem 15% da futura venda do jogador, né? Então nesse acordo o Fluminense leva 15% do valor, mais 4% referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA, né, que é a porcentagem do Fluminense como clube formador. Né? O Fluminense formou o Luiz Henrique, então a gente abocanha parte disso. E aí é que entra a parada, porque é um valor bastante alto que pode pingar para o Fluminense. Caso essa negociação ocorra, né, o Luiz Henrique top ir para o Botafogo, embora ele esteja um pouco incomodado, já que ele quer garantias de voltar ao futebol europeu, né? Ele estava topando enquanto era ser comprado pelo Lyon e ser emprestado ao Botafogo. Né? Mas caso isso role, o Fluminense pode, tendo aí 19% da venda, né, do negócio, o Fluminense pode ganhar entre 16 e 20 milhões de reais. É um valor bastante relevante, né? Se a gente lembrar, o Fluminense ganha menos do que 20 milhões de reais com a venda do Nino, por exemplo, ao Zenit da Rússia. O Fluminense até agora no mercado gastou menos de 20 milhões de reais, então seria um dinheiro muito bem-vindo que o Botafogo poderia indiretamente ajudar a gente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né?
Acho que para o Fluminense o melhor cenário seria um outro clube, por exemplo, o Leipzig da Alemanha, né, que já teve interesse no Luiz Henrique, atravessar isso aí, comprar o jogador para a gente ganhar esse dinheiro que a gente está querendo e rolar esse chapéu no Botafogo, que ia ser engraçado demais, né? Deus me perdoe, mas ia ser muito engraçado. Enfim, bola para frente, vamos prosseguir aqui com as informações. Quero falar agora de atacante também formado em Xerém, que pode estar de saída, está de saída do Fluminense. Essa informação saiu lá no Fluminense Stuff. Meus amigos da Fluminense Stuff trouxeram essa informação falando sobre o futuro do atacante Samuel Granada, né? Muita gente nas lives que a gente faz aqui pré e pós-jogo comentando do Fluminense, começou a comentar sobre o Samuel Granada, né? Cara, por que o Samuel Granada não foi para o banco de reservas nos jogos do começo do estadual, já que ele está treinando com o elenco do Fluminense, ele já retornou de empréstimo, por que ele não está sendo aproveitado? E o Fluminense Stuff esclarece isso para a gente, trazendo uma informação importante sobre o futuro desse jogador, tá? De acordo com o Fluminense Stuff, o Samuel Granada retornou de empréstimo, ele estaria nesse grupo do Fluminense que está jogando o campeonato estadual nesse começo de 2024. Só que, antes da estreia, chegou uma proposta para ele de um clube chamado AVS, da segunda divisão de Portugal, e as negociações avançaram bastante. O Samuel Granada deve estar de saída do Fluminense. Tá? Esse acordo seria um empréstimo com uma opção de compra, ou seja, ele vai, mas ainda pertence ao Fluminense, só que ao final do vínculo o clube português pode ou não, né, caso ele renda lá, comprar os direitos do Samuel Granada. Os valores envolvidos nessa negociação não foram revelados, mas fato é que ele está rumando a Portugal e não fica no Flu, né? O Samuel Granada é um atacante que já tem lá os seus 23, 24 anos, acabou nunca tendo grandes chances no elenco principal do Fluminense, embora, né, tenha chegado ao Flu lá no Sub-15 com bastante hype, digamos assim, né? Ele era o jogador envolvido naquela negociação do Birubiru. Quando o Birubiru foi vendido para a China, veio um jovem jogador do Nova Iguaçu, que era justamente o Samuel, à época só Samuel, né? Hoje Samuel Granada, a gente conhece assim ele pelo apelido. Na última temporada ele teve emprestado no Juventude e no Volta Redonda, e agora retornando ao Fluminense também não vai ser aproveitado e vai para o futebol português jogar lá no AVS na próxima temporada. Vamos falar de Fluminense e Nova Iguaçu, então, porque hoje à noite tem Fluminense e Nova Iguaçu, Campeonato Carioca, quarta rodada, e lá no Luso Brasileiro, às 6h10, essa partida vai ser disputada. A gente tem algumas informações muito importantes sobre esse jogo para trazer para vocês, tá? É importante salientar aqui que o Fluminense pode se tornar líder isolado do Campeonato Carioca caso vença o Nova Iguaçu nesse jogo e o Vasco não consiga derrotar o Bangu. O Nova Iguaçu é o segundo colocado, o Fluminense é o terceiro e o Vasco é o líder. Os três têm 7 pontos. Então, se o Vasco fizer no máximo 1 ponto contra o Bangu, ele vai a 8. O Fluminense ganhando, o Nova Iguaçu iria a 10 e assumiria a liderança isolada dessa partida, desse campeonato, né, o que seria muito bom para nós. Temos informações importantes aqui sobre a arbitragem do jogo, né? Sempre importante a gente ficar de olho em quem vai comandar essa partida. O árbitro do jogo será Wagner do Nascimento Magalhães. Tá? É uma figura conhecida aqui da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Ele apitou o primeiro jogo da final de 2022, que a gente vence o Flamengo por 2-0, apitou o 7-0 do Fluminense sob o Volta Redonda no segundo jogo da semifinal do Carioca no ano passado, e agora apita Fluminense e Nova Iguaçu. Nosso retrospecto com esse árbitro são 30 jogos disputados, 15 vitórias do Fluminense, 7 empates e 8 derrotas, totalizando aí 57,78% de aproveitamento com o Wagner do Nascimento Magalhães comandando jogos do Fluminense. E para essa partida, a gente deve ter algumas novidades bastante interessantes, tá? O Vitor Lessa, jornalista, traz para a gente que 2 dos reforços do Fluminense podem fazer a sua estreia contra o Nova Iguaçu. Segundo ele, tanto Renato Augusto quanto Gabriel Pires já estão relacionados para esse jogo e podem acabar estreando. Felipe Alves, né, goleiro, segue de fora, pelo menos por essa informação do Vitor Lessa, não relacionado para a partida de hoje à noite, o que me surpreende um pouco, né, até porque ele já chegou no Fluminense antes do Gabriel Pires, né, ele está treinando há mais tempo, me surpreende ele não estar apto fisicamente para jogar. Mas fato é que Renato Augusto e Gabriel Pires vão a jogo, né, vão a campo
lá no Luso Brasileiro, e o Gabriel Pires, inclusive, tende a ser titular, de acordo com o Vitor Lessa, tá, para essa partida. Então o Fluminense tem uma provável escalação com o Vitor Eudes no gol, já que o Felipe Alves ainda não está apto, ainda não vai para campo. Na lateral direita, o Lucas Justin, e a zaga formada pelo Luan Freitas e o Antônio Carlos, que também foi um dos reforços para a temporada, já está jogando desde o primeiro jogo. Na lateral esquerda, o Rafael Monteiro deve jogar, mas existe a possibilidade do Marcos Pedro atuar, já que o Rafael Monteiro saiu com dores no tornozelo da última partida contra o Audax. No meio-campo, Felipe Andrade fazendo a primeira volância, né, tem se destacado muito, é o principal nome desse começo de estadual do Fluminense. E aí Gabriel Pires ao lado do Arthur, né? O Gustavo Apes daria espaço ao Gabriel Pires, um jogador que tem sido bastante criticado pela torcida, não conseguiu fazer boas atuações. Gabriel Pires atua justamente nessa posição de segundo volante para fazer a dupla ali com o Felipe Andrade no lugar do Gustavo Apes. E aí lá na frente a gente teria Isaac, João Neto e Lelê, que é o artilheiro da competição, tem 3 gols em 3 jogos, e a gente não espera outra coisa que não seja gol do Leanderson nessa partida, não é mesmo? Quero que você, claro, comente aqui embaixo o seu palpite para esse jogo. Quanto vai ser Fluminense Nova Iguaçu? Comenta aqui embaixo o palpite e quem vai fazer os gols desse jogo. Combinado? Agora eu quero aproveitar aqui esse vídeo para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e está sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. E aí a gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço para a galera que deixa o comentário. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mandar um abraço para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, para o Jefferson, de Natal, no Rio Grande do Norte, para o Emano, de São Bentinho, na Paraíba, o Henrique pediu um abraço para Flugoró, lá de Honório Gurgel, aqui no Rio de Janeiro, o Francisco, de Pontalina, em Goiás, o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, o João Batista, de Manhimirim, em Minas Gerais, Robério, de Aracruz, no Espírito Santo, Manuel aqui do Rio de Janeiro, Ricardo de Riacho Fundo no Distrito Federal e para o Emerson de Niterói. Um abraço para a galera e, claro, o convite para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Tem reviravolta em acordo pesado que pode mudar muitos rumos do futebol brasileiro. A gente tem trazido alguns vídeos aqui com informações importantes para vocês quanto à criação da Liga de Clubes, né? Fazendo uma rapidinha retrospectiva, a partir de 2025 o Campeonato Brasileiro vai passar a ser organizado e gerido pela Liga de Clubes. Só que não houve acordo, né, entre os clubes de séries A e B e formou-se 2 blocos, né? De um lado você tem a Libra, onde está o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, entre outros. E do outro lado você tem a Liga Forte União, com presença de Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Atlético Paranaense e outras equipes. A Liga Forte União, né, que era a Liga Forte Futebol, se juntou com o Grupo União, que é um grupo ali das SAFs, Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba. A Liga Forte Futebol, Liga Forte União, está mais avançada nos seus trâmites, conseguiu já fazer um acordo para vender 20% dos seus direitos econômicos por 50 anos ao Fundo Serengeti e ao grupo Life Capital Partners. O Fluminense, que faz parte da Liga Forte Futebol, ele já até recebeu a sua primeira parcela nesse acordo, né? Essa venda vai render ao Fluminense 213 milhões de reais e o Fluminense já recebeu cerca de 40 milhões de reais ao longo do ano de 2023. A gente fez vídeo sobre isso, claro, vai estar aqui no card para você acompanhar essa situação no maior detalhe. Enquanto a Liga Forte Futebol, a Liga Forte União, de um lado, já tem esse acordo costurado, de outro, a Libra negociava com o fundo Mubadala dos Emirados Árabes Unidos. Mas as propostas do fundo Mubadala não foram aceitas pela Libra. A gente até gravou um vídeo no começo desse ano falando sobre uma nova proposta do fundo Mubadala, uma proposta reformulada, mas que até o momento não foi aceita. E o colunista Lauro Jardim, do O Globo, traz uma informação muito importante para nós nesse sentido. Inclusive, indicando que pode estar próximo de acontecer algo que até então se pensava inimaginável.
mas existe sim a possibilidade, segundo o Lauro Jardim, é uma tendência, de que a Libra e a Liga Forte Futebol, Liga Forte União, se unam até março e tornem-se uma coisa só. Então, o objetivo inicial, né, que era a União ter uma liga apenas de clubes, tende, segundo o Lauro Jardim, a acontecer até o mês de março. Né? Caso haja união, a galera da Libra também aceitaria um acordo e assinaria com o pessoal lá do Fundo Serengeti, do grupo Life Capital Partners, mas os moldes, né, financeiros dessa operação ainda não foram revelados. Então, a galera da Liga Forte Futebol já fechou, já assinou, e agora o pessoal da Libra assinaria um acordo que não necessariamente vai ser dos mesmos moldes que o Fluminense, Atlético Paranaense e demais clubes assinaram. Né? Isso não ficou definido, pode ser e pode não ser, mas o mais importante aqui é que o Lauro Jardim sinaliza que existe não só a possibilidade, mas a tendência de que até março esses dois grupos se unam. E aí, gente, é aquele velho ditado, né? Unidos o futebol brasileiro vai ser mais forte, né? Fazendo uma liga só, um produto mais qualificado, a tendência é que o futebol brasileiro fique mais forte, e isso é excelente para o futebol brasileiro e, claro, para o Fluminense também, que faz parte do futebol brasileiro, obviamente. Beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Muita coisa que a gente falou aqui, falou do jogo, falou da Liga dos Clubes, falou de saída de jogador, falou da novela do Luiz Henrique, enfim, muito assunto. Então quero que você deixe um comentário aqui embaixo. O que você achou dessas informações? Conta pra mim aí e eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!